Bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho falar da palavra de Jesus e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Venho lembrar os irmãos que Jesus ele é o sétimo Espírito de Deus, que é o Cordeiro, Jesus é o sétimo Espírito de Deus, que é o mandamento do sábado, e que é o Cordeiro, número 7. Jesus também é os outros 9 mandamentos, que é a serpente. Então, aí você junta os 7 Espíritos de Deus com os 9 mandamentos, 16, que formam o leão. Então, portanto, Jesus ele é o Cordeiro, ele é o leão e ele é a serpente. E Jesus fala que ele é a serpente em João 3, versículo 14, ele confirma. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. O primeiro milagre que Deus fez no Egito, ele transformou o cajado de Arão em serpente. Ali Jesus deu o seu primeiro testemunho que ele é a serpente. O segundo testemunho foi no livro de Números, capítulo 21, versículo 9. Deus manda Moisés levantar uma serpente de metal numa estaca, que simbolizaria o sacrifício de Cristo na cruz. E todo que olhasse para eles era curado. Em João 3, versículo 14, Jesus diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então Jesus, deu 3 testemunhos que ele é a serpente. E a serpente é o número 9 no hebraico, que são os 9 mandamentos. E quando você vai no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 9. 9 é Jesus, a serpente. Apocalipse, capítulo 12, versículo 9, Jesus está falando. E Jesus diz assim, o grande dragão, ali ele está falando de Satanás. Ele fala o grande dragão, agora fala que Satanás é um dragão. Lá ele fala o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás. Então ali fala que Satanás agora ele é um dragão e ele é a antiga serpente. Antigamente ele era serpente. Por que ele era serpente? Porque antigamente ele era sábio, ele andava dentro dos mandamentos, então ele era sábio, que a serpente significa sabedoria e conhecimento. Então quando Satanás obedecia os mandamentos de Deus, ele era sábio. Por quê? Porque ele estava no caminho da vida eterna. Quando ele traiu Jesus, traiu Deus, ele abandonou, traiu a fonte da vida. A única fonte da vida é Deus e Jesus, que é a palavra de Deus. E ele traiu isso. E quando ele traiu isso, ele morre espiritualmente. Então, automaticamente, ele deixou de ser sábio. Porque toda pessoa que é sábio não se suicida. O que ele fez foi um suicídio espiritual. E quando você vai aqui no livro de Números, capítulo 9, aqui fala a celebração da Páscoa. Por que é livro de Números, capítulo 9? Porque o 9, lembrando, 9 é Jesus, que é a serpente. Aqui está dizendo a serpente. Por exemplo, o cordeiro é o número 7, que são o mandamento do sábado, o sétimo espírito. E a serpente é a doutrina de Cristo, que são os 9 mandamentos. Jesus, ele é a palavra de Deus. Aqui está dizendo que Jesus, que é a palavra de Deus, que é a serpente, ele seria sacrificado por nós. É isso que está dizendo no livro de Números, capítulo 9, versículo 1. Aqui fala a celebração da Páscoa. Aqui estava celebrando o sacrifício que Cristo faria por nós na cruz. Entendeu? Era simbólico. Portanto, orai e vigiamos. Jesus, ele é o Cordeiro, que são os 7 espíritos e o mandamento do sábado. Jesus, ele é a serpente, que são os 9 mandamentos. Aí você junta os 7 espíritos com os 9 mandamentos, dá 16. E o que é o número 16? O número 16 é o número do leão. Por isso que Jesus é chamado leão da tribo de Judá. E quando que Jesus se torna o novilho do sacrifício? Porque Jesus também é o novilho. Ele se torna o novilho do sacrifício. Por exemplo, durante a Bíblia, Deus prometeu um sacrifício para nos salvar, que Cristo sacrificaria. Quando Jesus sacrificou na cruz, ele tornou-se o novilho, porque ele juntou 16, que é o número do leão, com o número 5, que é o cachorro, a fidelidade. 16 com 5, 21, o novilho do sacrifício. Amém, irmão? Jesus, ele é o Senhor. Bom dia, a paz do Senhor.